uma questão aqui do concurso do especialista de aeronáutica que é show de bola. Esse exercício que trata do efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico é aquele efeito onde uma quantidade de radiação eletromagnética chega até uma chapa de metal e a quantidade de energia que os fótons têm são capazes de chegar até esses fótons, até os elétrons, os fótons batendo nos elétrons, e aí então começa, a saltar elétrons, a espirrar elétrons, certo? E aí então acontece o fenômeno. Bem, essa questão do EA, ela já nos dá um indicativo, tá? O gráfico a seguir representa a relação entre a energia cinética máxima de elétrons emitidos por efeito elétrons. Então, os fótons chegam até uma chapa de metal e aí começam a arrancar elétrons da chapa, tá? Então, são fótons, que são partículas, são corpúsculos que vão bater em elétrons. Matéria batendo em matéria e aí saltam os elétrons da chapa de metal, tá? De um material exposto a uma radiação de determinada frequência, certo? Assinale a alternativa que indica corretamente dois valores de frequências, tá? De frequência da radiação absorvida e que vai ser possível, que vão resultar na emissão de elétrons. Muito bem. A equação do efeito fotoelétrico está aqui, ó. A energia cinética é dada por equação de Planck vezes a frequência menos a função trabalho, tá? Ou potencial de ionização, tá? Então, gente, essa questão do efeito fotoelétrico, para que ocorra o efeito fotoelétrico, não é com qualquer frequência, tá? O efeito fotoelétrico não é qualquer radiação que chega até a chapa de metal e começa, a saltar, a espirrar elétrons. Sempre há uma necessidade mínima de frequência, tá? Que é a chamada de frequência de corte. Professor, então aqui para responder essa questão, ó, aqui você tem o gráfico de energia cinética contra a frequência, tá? Deixa eu só corrigir aqui, tá? Correto? E aí então, para ocorrer o efeito fotoelétrico, é necessário a gente ter a frequência de corte. O efeito só vai começar a partir daqui, ó. FO, ou frequência de corte, tá? Frequência de corte. A partir daqui vai começar o efeito fotoelétrico. Então, gente, tá? O efeito fotoelétrico começa, no caso aqui, a partir de F2. F1, o efeito não ocorre. Ó, aqui nós vamos ter o efeito fotoelétrico. Tá? Aqui nós vamos ter o chamado efeito fotoelétrico, tá? A partir, de F0 ou F2, certo? Nota que é uma função de primeiro grau, por isso que é uma reta inclinada, e aí então o F1 não faz parte aqui, ó. Tudo que tiver F1 eu corto, ó. Então, o efeito fotoelétrico, as frequências cabíveis para ter esse efeito, tá? Para arrancar elétrons no caso, F2. É o mínimo de energia, dos fótons relacionado à frequência, correto? Para começar o efeito. Se tu aumenta a intensidade, tá? Vai aumentar a energia cinética, consequentemente vão espirrar mais elétrons. Então, aqui nesse caso, para não alongar muito, nós vamos ter F3 e F4. Tá certo, gente? Um abraço!